não declare palavras de maldição debaixo de nenhuma situação que você está vendo que ela está difícil. Comece a declarar palavras de vida. Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para uma palavra de Deus e eu espero que o Senhor fale ao seu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor nessa manhã de sábado essa palavra sobre a língua de engano. Meu Deus, que tempo nós estamos vivendo, onde somos desafiados a guardar a nossa língua, as nossas palavras. Pai, eu quero que o Senhor, assim como Davi orou, pedindo um guarda sobre a boca dele, que o Senhor coloque também um vigia sobre os nossos lábios, para que da nossa boca saia a palavra de vida e não de morte, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós temos como tema Doeg, a língua de enganos. E você pode me perguntar, quem é Doeg? E é assim que eu também fiquei quando o Senhor falou comigo nessa passagem de 1 Samuel 21, de 1 a 7, que eu vou ler aqui para você. Eu também me fiz a mesma pergunta. Eu também falei, nossa, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas eu não atentei para esse homem. E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito da figura desse homem, do que esse homem representou. E de uma lição que eu e você podemos tirar da vida deste homem, para não repetir o mesmo erro que ele. Então vamos ler 1 Samuel 21, de 1 a 7. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhes, por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, eu não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram, desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os corpos dos moços estavam puros, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, agora eu quero que você preste bastante atenção na leitura. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Esse é Doeg, um homem poderoso que estava detido na casa do Senhor e era chefe dos pastores do rei Saul. E a Bíblia relata esse episódio durante a fuga de Davi por causa de Saul, que estava tentando matá-lo. E Davi foge para Nobe e acaba chegando na casa do Senhor, aonde o sacerdote Aimeleque estava naquele momento fazendo trabalho sacerdotal na casa de Deus. Aimeleque recebe Davi sem saber que ele estava fugindo do rei Saul. Só que ali a Bíblia diz nesse versículo 7 que também se encontrava Doeg. E este homem, ele vê Davi conversando com o sacerdote. Davi chega com fome e Davi pede 2 coisas que depois nós vamos ver mais lá na frente.
Qual é a segunda coisa que Davi? Nesse primeiro momento, Davi pede 5 pães ao sacerdote. E Doeg está ali observando tudo. Ele só está olhando. Doeg é alguém que estava dentro da casa de Deus, porque a Bíblia diz aqui que ele estava detido perante o Senhor. Isso quer dizer que Doeg provavelmente estava lá na casa do Senhor, pagando algum voto, fazendo algum sacrifício, entregando algo que ele prometeu a Deus. E ao invés desse homem estar perante o Senhor, na casa do Senhor, desfrutando da presença do Senhor, ele está observando os outros. Ele está observando para falar mal em seguida. É uma língua de fogo enganadora. Essa é a língua de Doeg, uma língua de engano. E nós podemos tirar hoje no meio cristão uma grande lição desse homem, porque quantas pessoas às vezes estão dentro da casa do Senhor, elas estão detidas perante o Senhor, e ao invés de estar desfrutando da presença do Senhor, ela está observando o que o outro está fazendo, porque ela vai armazenar aquilo que ela está observando para chegar lá na frente e ela falar mal dessa pessoa. E essa é a atitude maligna que Doeg tem naquele momento. Ele, ao invés de desfrutar a presença do Senhor, ele está observando os outros. Ele está vendo o que o outro está fazendo, para lá na frente ele ter uma fala, não uma fala de bênção, não uma fala produtiva, mas uma fala onde ele vai levar a situações drásticas. E dentro do meio cristão, a língua desenfreada de pessoas que não se controlam, elas falam coisas inconvenientes e até palavras que não podem ser ditas. Quantos cristãos estão hoje utilizando a sua língua para falar coisas inconvenientes, palavras que não devem sair dos nossos lábios? Mas no nosso meio, infelizmente, tem muitas palavras com a atitude de Doeg. E eu quero falar agora para você de Romanos, o capítulo 3, versículo 13, que diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, e peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios. Meu Deus, a palavra de Deus está dizendo que a nossa garganta é um sepulcro aberto, tem morte. O que tem dentro de um sepulcro? Cadáver, morte, destruição. Essa é a língua que trata enganosamente. É um sepulcro. Precisamos vigiar aquilo que nós falamos. Lá em Tiago 1,26 também diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, porque a religião desse é vã. Como é que nós dizemos que somos religiosos, somos povo de Deus, mas utilizamos a nossa língua para palavras de morte, de sepultura? A língua, ela é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ela ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal. Em todo o nosso ser, a língua é o menor membro, talvez, do nosso corpo, mas ela consegue espalhar brasas de fogo em todo o nosso ser. Ela é o próprio fogo do inferno e ela põe as nossas vidas em chamas. Que membro é esse que nos faz tropeçar? Quem pode controlar a nossa língua? Quem pode impedir de nós destilarmos veneno por causa da nossa língua? Tiago também 3, de 5 a 9, ele vai falar
de 5 a 9, ele vai falar o seguinte, tá? Vou ler. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. Ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. E com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meu Pai, misericórdia. Usamos a nossa língua para agradecer ao Pai, rendemos louvores e ao mesmo tempo conseguimos amaldiçoar pessoas que foram criadas à imagem de Deus. É isso que a nossa língua faz? Misericórdia. O sangue de Jesus repreenda esse mal que é como fogo, que incendeia, como o Tiago está dizendo, incendeia todo o nosso corpo. É chama, é fogo, é morte, é sepultura, sim. Que tipo de cristãos nós somos? Perdoa-nos, meu Deus. Perdoa-nos, Pai. Vamos voltar a Doeg aqui. Doeg é um espírito mentiroso. 1 Samuel 22, nós vamos ler o 9 e o 10, que diz assim. Isso nós estamos vendo aqui quando Saul queria saber a respeito de onde Davi estava. E Doeg chega com essa resposta para Saul. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Presta atenção nessa fala, porque antes a gente leu o texto e em momento algum você vê Davi pedindo ao sacerdote Aimeleque que fizesse nenhuma consulta ao Senhor a respeito de qual seria o caminho dele, de qual seria o destino dele, se ele deveria ir à guerra, se ele não deveria. Então aqui há, repousando na vida de Doeg, um espírito da mentira. Aimeleque não consultou a Deus. Davi nem cogitou pedir isso a Aimeleque. Davi pediu pão e depois pediu a espada, mas Davi não pediu que fosse consultado o Senhor. E lá em João 8,44, a gente vai ler a respeito de quem inventa mentira, porque tem um pai da mentira. E aqui em João 8,44 diz o seguinte: vós tendes, e ele está falando aos mentirosos, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que João está dizendo? Se você profere mentiras, você tem um pai, e não é Deus, é o diabo. Porque desde o princípio ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E todos aqueles que seguem os passos da mentira, ele tem um espírito de mentiroso, ele é filho de Satanás. A mentira não provém de Deus, a verdade provém de Deus. A mentira provém do diabo, é Satanás. O que Doeg está fazendo? Incendiando ainda mais o coração do rei contra Davi. Saul já estava inflamado demais, já estava com ódio demais de Davi.
Mas o espírito da mentira, ele inflama o outro. Ele inventa mentira para inflamar mais ainda a ira no coração de alguém que já está irado contra o outro, contra o seu irmão, contra o próximo. Doeg também tem um espírito de fofoca nele. O fofoqueiro é o que vê e ouve e já aguarda o momento certo para contar tudo. E o fofoqueiro, ele não conta apenas o que viu, ele sempre acrescenta mais. É o que Doeg fez. Se nossos comentários, as nossas conversas não abençoam, nós estamos entrando na cilada de usarmos a nossa boca para amaldiçoar ou falar algo a respeito que não edificará. E isso vai precisar ser banido do nosso meio. Se eu ouço algo e eu levo isso adiante, eu tenho um espírito da fofoca entranhado em mim. E se eu não vou falar o que abençoa, eu vou falar o que amaldiçoa. E a minha língua e as nossas conversas foram feitas com salmos, e o próprio Senhor disse: falem salmos e cânticos, tenham louvores na boca de vocês, falem bem, falem o que edifica. Fofoca não edifica ninguém. Sai fora, bane do teu meio quando você chegar, porque a fofoca, ela só precisa de um ouvido fofoqueiro para ela dar continuidade à fofoca. A fofoca, ela se propaga em alta velocidade, ela tem força do vento. E o poder de destruição de um terremoto certamente não vem de Deus e sim do diabo. Esse é o poder que uma fofoca tem. Você ouve, você acrescenta, você muda a história e isso se torna em alta velocidade, com força de um terremoto. E isso é destruição. Fofoca destrói amizades, destrói casamentos, destrói ministério, destrói tudo pela frente como um grande terremoto e um vendaval. Precisamos ter cuidado com o espírito da fofoca dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, no meio das nossas amizades. É um grande prejuízo dar continuidade àquilo que você ouviu. As conversas de fofoca, essas conversas contaminam nossos bons costumes e afetam o relacionamento interpessoais. Fofocas afetam os nossos relacionamentos pessoais. Tenha cuidado com o que você vai passar adiante, com aquilo que você ouviu. Não altere, não aumente, não invente, não acrescente. Fale a verdade. Não mude história nenhuma. As fofocas são destruidoras do trabalho que edificamos para o reino de Deus. Ela contamina o ambiente que deveria ser um ambiente de harmonia e de amor entre os cristãos. Igrejas que nós fomos chamados para edificar o ambiente, edificar o trabalho que é feito para Deus. Quando tem um espírito de fofoca, ele contamina. E o ambiente que era para ser harmonioso e cheio de amor, ele se torna um ambiente insuportável e demoníaco. Porque a fofoca rouba paz, rouba alegria, rouba o amor, rouba a esperança, rouba a nossa fé, rouba tudo que ela vê pela frente. Cuidado com julgamentos precipitados, sem conhecer o contexto na íntegra dos acontecimentos, para não agir à primeira vista. Sábado, eu ouvi algo da minha tia muito precioso. Que lição ouvir as pessoas mais velhas do que nós e tirar uma lição. Quando ela falou que ouviu o meu testemunho, ela falou assim: pessoas julgam as outras sem conhecer verdadeiramente a vida delas. E elas falam o que não conhecem, e é verdade.
Esse é o cuidado que nós temos de não fazer julgamentos precipitados, sem conhecer a conversa, sem conhecer a pessoa na íntegra, porque senão nós vamos julgar os acontecimentos só pela vista. Foi o que Doeg fez. Ele viu a conversa de Aimeleque com Davi e ele já criou N situações, N histórias que estavam fora de contexto. Não existia aquilo que ele falou. Mas você vai ver aqui na frente como isso foi destruidor, como isso foi ruim. Porque as pessoas, quando elas fazem julgamentos precipitados, elas causam isso. Elas causam problemas sérios. A mesma língua ferina que foi usada para a fofoca pode virar-se contra você mesmo e deixá-lo em apuros com a pessoa que é insensata. Pessoas insensatas podem te colocar em apuros, te contam algo e se você passar isso adiante de uma forma equivocada, você vai ter sérios problemas e lá na frente isso pode se virar contra você mesmo. Preocupe-se e ocupe-se com aquilo que contribui para o crescimento expansivo do reino de Deus, com aquilo que desenvolve caráter, que edifica e que melhora a sua igreja. Ocupe-se com isso. Preocupe-se com o reino, com a edificação da igreja, com a edificação do povo de Deus. Não fale só para ter algo a dizer. Não abra sua boca só porque você tem que falar algo. Não. Fale o que é verdadeiro e o que edifica. Fale o que vai acrescentar benefício para a vida do seu irmão, para a vida do próximo, para a vida daquele que está ao teu lado. Fale como sábios, que eles sempre têm algo relevante a se dizer para a edificação. Não seja um tolo que abre a boca para falar tolices. Aprenda com os sábios, que sempre têm algo poderoso a dizer para edificar a vida do seu irmão. Aprenda. E eu vou te dar só alguns textos. Eu não tenho como ler essas referências que eu vou te dar, mas eu quero que você anote para que você leia depois com calma e tire lições poderosas. Levíticos 19:16, Provérbios 11:13 e Provérbios 20:19. Doeg é um espírito fofoqueiro que não edifica e sim traz divisão e inibe o crescimento da obra de Deus. É isso que o espírito fofoqueiro faz. Inibe o agir e o crescimento daquilo que é importante para o reino de Deus. Uma outra coisa que Doeg é o espírito de destruição. Doeg é o espírito de destruição. Se não bastasse que Doeg agora tornou-se o causador de uma grande destruição para aqueles que serviam a Deus, por quê? Satanás faz isso na vida das pessoas. Ele só precisa de uma boca cheia de engano. E Satanás usou e abusou da vida e da língua de Doeg. É isso que estava cheio no coração de Doeg. Ele estava sendo usado pelo diabo como um espírito destruidor, porque o coração desse homem é um coração devorador. É um coração que é um sepulcro onde habita o espírito de morte. 1 Samuel 22, do 13 ao 16, você vai ver que Saul convoca Aimeleque, o sacerdote, e todos os 85 sacerdotes que estavam a serviço na casa de Deus. Saul fala com Aimeleque dizendo: por que você conspirou, Aimeleque, contra mim? Por que você fez isso? O resultado foi que Saul estava cheio de ódio, estava com inveja de Davi e decretou a morte de todos os sacerdotes de Nob. Como Doeg contou o que viu e acrescentou algo, Saul chama agora
lá de Nob, Aimeleque, o chefe dos sacerdotes, mais 85 sacerdotes com ele. Questiona e Aimeleque diz, mas eu não estou sabendo disso. Porque como Doeg contou a história diferente, Aimeleque não sabia que ele estava fugindo de Saul, não sabia que era fuga, não sabia que ele estava sozinho. Aimeleque estava dentro da sua inocência, porque quem contou uma história foi Davi, e Aimeleque acreditou. E agora tem, nessa passagem, do 13 ao 16, até o 17, você vai ver depois, tem um decreto de morte. Saul diz, pois agora, Aimeleque, você vai morrer e toda a tua casa e todos os sacerdotes vão morrer. Meu Deus! Tem uma sentença de morte por conta de uma fofoca de Doeg. Tem um espírito de destruição na vida de quem tem uma língua enganadora. E aí quando Saul diz, matem, diz para os soldados, matem todos. E depois eu quero que você leia 1 Samuel 22, todinho, que você vai entender todo o contexto da história. Não tem como eu ler tudo aqui para você. Os soldados se recusam a matar os sacerdotes, porque esses soldados temeram a Deus. Lá em 1 Crônicas 16, 22, diz assim, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esses sacerdotes eram homens ungidos pelo Senhor, eram profetas de Deus, trabalhando na causa de Deus, dentro da casa de Deus. Eram homens inocentes. E os soldados temeram. Só que você vai ver que o Doeg é aquele servo parecido com Ziba, o servo de Mefibosete. Ele tem um espírito de servo bajulador, mentiroso, cheio de divisão, cheio de maldade, que não teme a Deus, não teme para efetuar o mal, não tem temor dentro desse coração de Doeg. É igual o de Ziba, mentiroso, enganador, usurpador. Ele não vai hesitar para cumprir a ordem de Saul. E no versículo 18 diz, então disse o rei a Doeg, vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e feriu os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Doeg não temeu. O espírito de destruição estava dentro do coração de Doeg. O espírito destruidor, ele não envolve apenas ele mesmo, ele afeta também quem está perto. Porque não satisfeito, Saul exterminou também todas as famílias sacerdotais de Nob e eliminou tudo naquela cidade. Você pode ver isso no versículo 19 que diz, também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. A pessoa que tem o espírito de destruição dentro dela, ela não consegue guardar ele só para si. Ele vai ter que fazer e prejudicar todos aqueles que estão perto. Foi o que Doeg fez. Ele ouviu um comando e não temeu matar inocentes. Ele causou uma destruição horrível, porque é isso que o fofoqueiro faz. É isso que a língua enganadora faz. Veja o resultado de uma fofoca. Veja o resultado de uma língua de enganos. Ela destrói inocentes. Destrói pessoas que não estão ligadas àquela situação. Elas pagam o preço de alguém que tem uma língua enganadora e maldita sobre ela. Doeg fez a maior matança de inocentes
por causa de uma mentira. E Davi, ele ficou tão impressionado quando ele soube, porque Abiatar foge, porque foi o único sobrevivente dessa matança. E quando Davi descobre o que Doeg fez, ele se sente tão culpado, porque ele diz: eu vi Doeg, eu vi que ele estava por perto em Nob, e eu sabia que ele falaria isso. Então Davi já conhecia bem, e Davi ficou tão impressionado com o que esse homem fez, que Davi escreveu o Salmo 52. Sim, Salmo 52. Davi vai se referir a este homem. Ele ficou tão impressionado com o que esse homem fez, que ele acabou escrevendo. E Salmo 52, de 1 a 7, ele vai falar a respeito de Doeg. Lá em cima, ele vai falar a respeito dele. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, a língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. As rebatarás-te, arrancar-te-ás da tua habitação e desarraigar-te da terra dos viventes. E os justos verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Davi ficou tão impressionado que escreveu a respeito de Doeg: misericórdia, meu Deus, que homem destruidor, que homem com espíritos destruidores. Davi também escreveu outros salmos a respeito dessas línguas de engano e de destruição. E você pode ler também depois o Salmo 120, de 1 a 7, o Salmo 140, de 1 a 3 e o 11, 13. Davi ficou convencido do poder da língua, da palavra, e para não se deixar levar por ela, ele escreve o Salmo 141, 3, que diz: Senhor, põe um guarda sobre a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Essa também deve ser a nossa oração, a mesma oração de Davi no Salmo 141, 3. Ele pede de Deus: Senhor, coloca um guarda sobre a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque a igreja que busca santidade, ela deve se apartar dos espíritos que envolvem Doeg. Meu Deus, como é sério. Precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, me afasta desse mesmo espírito, desse homem maligno que causou tanta destruição por causa da língua de engano, por conta de palavras malditas que falou e causou tanta destruição na vida de pessoas inocentes. Como a igreja de Cristo na terra, precisamos ter o mesmo zelo de Davi e orar ao Senhor pedindo misericórdia pelas nossas palavras. E eu quero que você comece a declarar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, sobre a igreja, sobre os amigos, sobre o teu ministério, sobre os teus pastores, sobre todos aqueles que estão perto de você. Comece a declarar palavras de vida. Se você falou algo que você sabe que foi uma palavra de fofoca, de engano, de mentira, de destruição, se a sua língua falou palavras enganadoras, fale palavras de bênção, retire, cancele, faça uma oração de anulação dessas palavras de maldição que você proferiu e comece a falar, comece a mudar, porque você vai ver que quando você entrar no espírito de arrependimento, pedindo que o Senhor trabalhe na sua boca, que o Senhor coloque um guarda vigiando as suas palavras, muita coisa vai começar a mudar. Muita coisa. Não declare palavras de maldição debaixo de nenhuma situação que você está vendo que ela está difícil. Comece a declarar palavras de vida. Porque só assim você trará, através da sua palavra, vida àquela situação. Deixe Satanás saber que você não é uma arca de destruição.
mas que és o carregador da presença do Eterno. Nós não precisamos ser arca de carregar sepulcro nos nossos lábios, desde que Satanás saiba que você é uma arca que carrega a presença de Deus. E a Bíblia diz que bendito é os que nos abençoarem e que malditos serão todos os que nos amaldiçoarem. A morte e a vida estão no poder da língua. Escolha levar vida e não morte. Amém? Nós estamos e temos a autoridade para levar vida diante daquilo que já morreu. Lembra de Ezequiel 37? Ezequiel viu um vale, estava cheio de morte, mas ele proferiu palavras de vida e houve vida. O Espírito de Deus soprou naquele local, naquele vale de ossos. E através da profecia, porque Deus disse, você está vendo a destruição? Então comece a proferir palavra de vida e houve vida. Então leve vida aonde você for e expulse definitivamente da sua vida qualquer espírito de Doeg, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Shalom, graça e paz.